entrado dentro dos nossos corações. Fala com a tua igreja através do teu servo, que é o porta-voz da tua palavra na noite de hoje. Em nome do Senhor Jesus, assim te agradecemos por tudo. Fala conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja recebe o servo do Senhor, aplaudindo ao grande nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Quero deixar a palavra para nós nessa noite, com a graça de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos a guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus dará na mão do rei. Aleluia. Até aqui, querido, para não ficar muito extensivo, nós bem sabemos que um dos maiores declínios do povo de Israel foi justamente quando começou a era dos reis. Quando tinha um governo teocrático, era Deus que governava através dos seus líderes, dos seus profetas, ou de quem ele queria que botava na liderança, o povo submetia. Agora a liderança tinha uma parte importante naquilo, porque o povo, a gente vê que ele não se espelhava diretamente em Deus, ele se espelhava na liderança. É tanto que fala que quando a liderança era justa, o povo era justo. Mas quando a liderança morria, o povo dava a liderança, o povo voltava às práticas contrárias à vontade de Deus. E vemos isso, que uma liderança ela fazia grande diferença. Porque quando um rei, um líder era mau, levava o povo a idolatria, o povo acabava sendo idólatra. Eu quero falar aqui para você ver que Saul, quando ele teve que enfrentar Golias, ele não enfrentou. O exército de Saul não tinha nenhum matador de gigante. Mas quando Davi, ainda menino, matou aquele gigante, quando Davi se tornou rei, tinha pelo menos, que falar, acho que eram 7 matadores de gigante no exército de Davi. E eu estava meditando mais aí que a armadura de Saul não serviu de Davi. Mas temos uma espada aqui na nossa mão que serve para qualquer pessoa, grande ou pequena. Aleluia. Novo e adulto é a espada da palavra. Aleluia. Então, queridos, quando começa o governo dos reis, começa com Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, depois de Salomão é dividido Israel e Judá. E aí começa mais declínio ainda, porque a maioria dos reis era mau, não fazia aquilo que agradava à vontade de Deus. Então vimos que em 2 Crônicas, que fala a respeito de Josafá e o rei Acabe. Josafá era filho do rei Asa. Quando o rei Asa ele morre, Josafá assume o seu lugar. A Bíblia fala que Josafá, quando ele vem, a preocupação dele é o quê? É instruir o povo com a lei de Deus. Josafá era um rei que foi justo diante de Deus. Nós vamos ver que um princípio, querido, para um reino, para um projeto, para um sonho, para uma coisa, ele dá certo, é colocar Deus no princípio, em primeiro lugar. Porque às vezes nós colocamos Deus o quê? No meio ou no final. Porque às vezes começamos com o nosso querer, da nossa forma, e quando as coisas não começam a dar bem, e aí nós convidamos Deus, Deus entra aqui nesse negócio. Josafá, primeiramente, ele colocou Deus. É tanto que quando o rei era justo, o que ele fazia? Derrubar os altares de Baal, os Baalins. Derrubava os altares daqueles deuses ídolos pagãos, instituía o culto novamente a Deus e colocava a lei, a palavra, em primeiro lugar. E trazia o povo à reconciliação com Cristo. Só que vamos ver que, embora muitos reis eram justos, a maioria deles, em algum momento, cometeu falhas, cometeu erros. E vamos ver Josafá, por mais que foi um homem que começou bem, ele teve as falhas dele. E nós vamos ver algumas coisas. E diz que Josafá, antes ele buscou a Deus, trouxe o povo para Deus também. Mas a Bíblia começa a ler dizendo aqui, onde nós vemos capítulo 18, e
tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E eu fiquei meditando, mas por que a Bíblia vai começar dando ênfase às riquezas e às glórias de Josafá? Porque vemos que ele até no dia de hoje, que quando um reino ou um governante via que o seu exército, o seu reinado era fraco, ele fazia aliança com exércitos maiores. Ou seja, quando tinha guerra, ele tem uma união. É o que vemos no dia de hoje. A Ucrânia é bem menor do que a Rússia. E precisa de suporte dos Estados Unidos, de outros países como a Rússia, como a França. Era isso, mas a Bíblia está dizendo que Josafá ele tinha riqueza e glória em abundância. Deus está falando, não tinha necessidade dele em busca de Acabe. Não tinha necessidade dele se ajuntar com Acabe, porque nós bem conhecemos a história de Acabe. Acabe foi um dos piores reis que existiu, que casou com a Jeza do diabo, Jezabel, e trouxe ídolos de Baal, trouxe ídolos, corrompeu todo o povo, a nação de Israel, profanava o nome de Deus, e instituiu também Acabe fazer a mesma coisa. E a Bíblia está falando que Josafá, com toda a riqueza, com toda a glória, fala que ele aparentou-se com Acabe. Por que ele aparentou-se? Porque vai falar que o filho de Josafá tomou uma filha de Acabe e casou com ela. E a Bíblia fala de julgo desigual. A Bíblia está falando que a luz não se dá com as trevas. Por causa disso, que passou um período de um ano, que estava um período de mais ou menos 3 anos que não tinha guerra, Josafá resolveu ir visitar Acabe. E quando chegou lá, Acabe fez aquilo que fala que crente ele não bebe, mas come, que é uma beleza. Ele faz o que? Matou bois, matou, cara, fez um banquete excelente. Fez aquela coisa para Josafá e para todo o seu povo. Só que por mais que a mesa estava bonita, estava farta, a presença não estava naquela mesa. Lá na Babilônia a mesa estava bonitona, mas a presença de Deus não estava ali. A Bíblia fala que há uma mesa preparada. A Bíblia diz que Davi, ele vindo sendo da linhagem do Abiel Cristo, quando ele manda buscar Mefibosete, quando vê ele, ó, tu vai sentar na minha mesa, tu vai comer junto comigo, tu vai comer junto com meus filhos, tu vai ser um meu filho. Ou seja, pense numa mesa de honra e não uma mesa de desonra. A Bíblia fala que Josafá ele vai para lá e ele come. E diante daqui Josafá Acabe faz uma proposta para Josafá: olha, você vai guerrear comigo lá em Remote de Gileade, porque era uma terra que tinha sido tomada do pai de Acabe, e ele queria aquela terra de volta das mãos dos filhos. Ele fala: tu vai comigo. Já começa a dizer aqui outro erro, na verdade. Ele fala: olha, eu vou, o meu povo vai ser como o teu povo, eu vou ser como tu, vocês estamos juntos, colados e misturados. O interessante é que em Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela fala assim, né, que quando Ruth vai seguir Noemi, ela larga o Deus dela, o ídolo dela, para ser um Deus que Noemi servia. Fala: não insiste para que eu vou, que eu te abandone, porque onde quer que tu vai, irei eu. Onde tu dormir, dormirei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Eu aceito o verdadeiro Deus. Mas é que Josafá, quando ele está fazendo aliança com Acabe, é a mesma coisa. Está pensando: o que? Eu estou fazendo aliança, Acabe, com você, com o ídolo que você adora. Eu estou fazendo aliança com as práticas que você pratica. Estamos junto a você como tu. Meu povo vai ser como o teu povo. Ele não estava colocando só ele junto com Acabe, mas estava trazendo o povo também para cá, para aquele lugar. Josafá estava entrando em uma guerra que não era para ele. É verdade. Josafá estava fazendo uma aliança que não agradava a Deus. Josafá estava entrando em uma situação qual Deus não tinha permitido ele entrar. Josafá estava fazendo uma aliança, um concerto com aquilo que Deus não agradava. E aqui a Bíblia diz que Josafá ele fez um concerto com Deus, agora está fazendo um concerto com Acabe. E eu digo para vocês, querido, que a Bíblia, ela sempre vem fazendo o que? Olha, nos trazendo a diferença. A Bíblia fala que tem que haver uma diferença. Tem um trigo, tem um joio, mas a Bíblia fala que não é a mesma coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa. Um dos versículos que eu mais admiro na Bíblia, por mais que é um contexto especial, mas Malaquias 3,18, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Tem que haver uma diferença. Só que Josafá estava se igualando a Acabe. Entenda que nós não somos mais do mundo. A Bíblia fala que nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. A Bíblia fala que o mundo ele é treva, é tenebroso. É tanto que a Bíblia fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, tentar para aquilo que é mal, teu corpo vai ser tenebroso também.
Então está falando, tem uma diferença, tem a luz e tem as trevas. Deus nos chamou para a luz, Deus nos chamou para ser sacerdote real, nação eleita, povo escolhido, aleluia. Ele está falando, você não vai mais parte do mundo. Eu estou falando que para nós temos noção, às vezes nós nos atentarmos com quem nós temos feito aliança, com quem nós temos andado, convivido, ou com quem nós temos, em que meio nós temos pisado ou frequentado, se agrada a Deus ou não. A Bíblia diz que Josafá ele faz aliança com Acabe e vai para aquela guerra contra os sírios. Josafá estava entrando numa guerra que não era para ele, e a Bíblia fala que ele faz aliança. E Josafá entra na guerra com Acabe. E o Acabe falou: olha, consulte primeiramente Deus para saber se é para nós ou não, né, pai? Primeiramente ele não consultou a Deus para saber se aquilo que ele fazia aliança com Acabe era de Deus ou não. E você fala, vai, nós, então a gente acerta tantas coisas e tropeça em tantas outras. Aí quando Acabe fala, olha, nós vamos, ele fala, então consulta Deus primeiro para saber se ele vai entregar os assírios na nossa mão ou não. Você vai ver por muitas vezes, primeiro aquele que tinha um coração voltado para Deus, Davi, outros quando tinha guerra, falavam, Senhor, é para nós ir ou não? O Senhor vai entregar na nossa mão ou não? Aí quando Deus dava a resposta, ele fazia de acordo. É tanto que quando os filhos de Eli, eles vão mandar buscar a arma, porque eles foram do jeito dele, faziam as coisas do jeito deles, não adiantou de nada. Além de levar a arma, eles morreram lá na guerra, porque não pediram direção a Deus. E ele falou, ora a Deus e pede direção, se é para nós ir ou não. E Acabe vai chamar homens. Ele disse que tinha 400 profetas ali. 400 homens que eram profetas, só que não era profeta de Deus, era profeta de Acabe. E todos eles falaram, não, pode ir, vai dar certo. Pode ir que você vai ser vencedor, pode ir que vai estar nas tuas mãos, pode ir porque a vitória é certa. Só que Josafá, ele olha para aqueles homens e ele fala, não tem nenhum profeta aqui de Deus aqui não? E vai ter uma diferença. Josafá percebeu que aqueles profetas não eram de Deus. Aí o Josafá vai falar que Acabe, temo aí, mas porém nunca profetiza coisa boa para mim. Ele nunca profetiza aquilo que eu quero. Ele nunca fala aquilo que massageia o meu ego. Toda vez que ele vai ler uma revelação para mim, ele só revela coisa má. Entenda que Acabe era idólatra, não fazia nada para Deus, não agradava a Deus, não andava nos caminhos de Deus, não fazia aquilo que Deus queria, mas fala que ele queria receber da parte de Deus aquilo que agradava a ele. No dia de hoje é como se fosse assim, estou na prática do vício, estou na prática do pecado, estou fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas eu vou lá na igreja para Deus falar comigo. Para Deus me dar uma revelação, uma bênção. Eu sempre falo isso, queridos. Um tempo atrás, eu convidava meus colegas para vir para a igreja e eles falavam assim, tem revelação? Eu falo, tem, não vou não. Porque eles sabiam o que eles faziam de errado. Mas no dia de hoje, querido, eu fico observando, vamos ver aqui, havia uma diferença dos homens de Acabe e de um homem de Deus. Tem uma diferença. E no dia de hoje as pessoas estão atoladas e tudo quanto é jeito, mas querem vir para receber uma parte boa da parte de Deus. E quando o culto termina, o louvor termina, a pregação termina, mesmo assim ainda ficar para frente para a pessoa colocar a mão para ver se Deus vai falar com ela. Verdade. O Rafa falou, não tem ninguém da parte de Deus aí não. Querido, no dia de hoje o que mais tem? A Bíblia fala em Timóteo que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Homens amantes de si mesmos, presunçosos. A Bíblia está falando essas coisas, queridos. É por isso que nós devemos estar com nossos olhos atentos. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas mesmo que só estão entregando aquilo que agrada as pessoas. E Deus fala que eu corrijo aqueles que eu amo. Eu necessitamos de ser corrigidos por Deus. Porque às vezes nós erramos até sem perceber, estamos num erro e às vezes não percebemos. E necessitamos de ser alertado ou corrigido por Deus ou por alguém que Deus usa. Dessa forma, Deus. Se não fosse as correções de nossos pais, eu tomei muita surra e eu mereci. Mas se não fosse assim, estaria naquilo ali, não vai falar nada. Mas é isso. E ele falou, olha, manda lá chamar Micaías. A Bíblia, em outro lugar, não fala desse homem.
É só nessa passagem que vai falar de Micaías. Era um homem que não era conhecido, mas dá para entender que ele era conhecido por Acabe. Era um homem que não era conhecido por muitos. Não relata muito sobre ele, mas era conhecido naquela geração. Era alguém diferente. Entenda que havia 400 profetas de Acabe, mas havia um homem de Deus. No tempo de Elias, havia também 400 profetas de Jezabel, mas havia um Elias de Deus. Aleluia, Deus. Deus está falando, olha, pode ter 1000, mas eu preciso de um a meu favor. Glória a Deus. Pode ter 400 profetas contra, falso, mas eu preciso de um homem e uma mulher justos na minha presença. Deus. Aleluia. Ele fala, manda chamar, pega o homem lá da onde estava preso, traz para cá. E alguém quis trazer, manda o mensageiro ir lá buscar. Olha o que acontece, chega lá, os homens que estão lá, só falou coisa boa para o rei. Só falou coisa boa para ele. Quando você chegar lá, você fala a mesma coisa. E tem muitos lugares, vemos testemunho de pessoas que é assim, olha, se for palavra de cajado, não prega hoje não. Se for palavra dura, não prega não, que a igreja não gosta. Se for não gosta, não, o povo vai embora, não volta mais. Se não for assim, tem muitos lugares que tu nem prega. Tem louvores que tu nem louva. É verdade. E se tu louvar, se tu pregar, tu não volta mais, tu não é mais convidado. E ele fala, tá bom, mas acabou, tudo que Deus me falar, eu vou revelar para ele. Aleluia. Vai quando chega lá, chega aquele homem, queridos. Talvez o homem que era desprezado por acaso, preso de todo jeito. Porque era desse jeito. Fala quando chega lá, ele fala assim, tu tem o que para falar? E ele fala, não, pode dar tudo certo. Só que eu imaginei com isso com um jeito meio sarcástico, né? Pode ir que vai dar certo, só que a Acabe já sabia o histórico dele. Falou da verdade, irmão. Aleluia, Deus. E Micaías vai falar o que Deus manda. Sabe aquela palavra que fala assim, diz o Senhor? E você sente até o espírito na costela e sabe que realmente é Deus falando? É Deus. Porque no dia de hoje ele fala assim, diz o Senhor, e Deus está lá, e eu disse isso. Eu falei isso. É o que mais acontece, eu sempre falo, às vezes eu entro naquele Instagram, no TikTok, você passa um vídeo e já vem outro, aí Deus está dizendo, aí Deus está dizendo. O mais poderoso é o apóstolo Mateus. Mas é que eu entendo que Deus ele tem muita forma e graça de agir, de operar. Mas é tantas coisas, raramente você vai vendo falando assim, olha, Deus está pedindo para você consertar essa área, para você se arrepender, para você largar isso, para você buscar lazer. Deus está dizendo que está dando isso para uma pessoa. Quantas pessoas não estão vendo aquilo? Não tem um endereço certo, não tem um alvo, aí é a pessoa que está em tal lugar que está. E nós vamos entender um pouco disso mais na frente. E ele fala, tu quer ouvir? Então eu vou falar. Traduzindo aqui, resumindo para nós, tu vai, mas tu não volta em paz. Tu vai para a guerra, mas eu estou vendo o povo disposto sem um líder, como ovelha sem pastor. E a Bíblia fala que chega alguém e machuca o velho. Eu imaginei que deu um soco no queixo dele, de Micaías. Porque infelizmente as pessoas estão querendo mais 400 profetas falsos de Acabe, de Baal, do que um homem ou uma mulher justo que fala aquilo que Deus manda. Nós falamos de que hoje já tem muitos falsos pregadores, falsos pastores, mas porque tem muitas pessoas que gostam, que adotam para si. E vamos ver que sempre que Deus levantava alguém para poder falar aquilo que ele queria, era o quê? Era apedrejado, era preso, era perseguido, era até morto. Vamos ver alguém que está fazendo a obra de Deus, entenda isso. Enquanto você, enquanto eu, enquanto nós procura fazer as coisas de Deus verdadeiramente, da forma que Ele manda, que Ele quer, que Ele nos ordena, se prepara, queridos, porque as pessoas vão querer te ferir, vão querer te matar, vão querer te criticar, as pessoas vão querer, aleluia, te parar. É verdade. Mas entenda uma coisa, é melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade das pessoas, porque às vezes é ruim fazer a vontade das pessoas que está desagradando a Deus. É verdade. Mas aí também eu não falei que esse profetiza coisa mal para mim, mas entenda a condição de Acabe, queridos. Acabe era tudo aquilo que Deus não agradava, mas ele queria que o homem de Deus fosse lá e falasse algo bom para ele, revelasse, mas Deus está se agradando de você, Deus está amando o que você está fazendo. Eu lembro até de uma ilustração que fala a respeito de um homem que ele era pregador.
E fala que ele vivia uma vida secular, sabe aquele ragu no pé da igreja e o pé no mundo? E uma vez ele foi convidado para pregar num congresso grande. E ele fala assim: olha Deus, tu sabe da minha condição. Tu sabe como é que eu estou vivendo. Quando eu chegar lá naquele congresso, eu sou me humilha na frente de todo mundo. Fala que ele foi e pegou o carro. Quando chegou lá, me parece que foi a maior pregação da vida dele. Pessoas aceitando a Cristo, entrando no mistério, batizando. E quando ele pegou o carro, ele só indagou. Eu peço a Deus para me humilhar, ele me usa dessa forma. Será que Deus mudou? Ele está aceitando o meu pecado. E ele vem para casa, indagando com esse pensamento na cabeça, não estou entendendo. Eu dessa forma, pedi para Deus me humilhar, ele muda daquele jeito. E ele vai para casa, na hora de dormir, ele vai orar, entra no quarto, se ajoelha e fala: Deus, o Senhor mudou, está aceitando o meu pecado. Ele fala para ele, na hora ele vê um clarão no quarto dele. Quando ele se vira, ele vê um anjo com a espada e diz assim: assim diz o Senhor, eu te aguardo no juízo final. Eu te aguardo no juízo final. Porque às vezes Deus nos usa, ou usa as pessoas da forma que está, não porque ela merece, mas por causa das misericórdias das pessoas que vão vir, que está naquele lugar. E a Bíblia fala que quando aquele homem, ele fala para aquele Acabe, não gosta, fere aquele homem e manda prender só com pão e água. E o interessante, sabe o que é? Que Josafá, o homem de Deus, o homem justo, vendo que Deus tinha falado através daquele profeta, que ele sabia que era de Deus, e mesmo assim ainda foi para a guerra com Acabe. E mesmo assim permaneceu a aliança com Acabe. Só que Acabe usa de estratégia, repare, entenda o que ele pensou. Nós podemos enganar a nossa liderança. E a liderança pode até enganar os seus membros, mas de Deus não. Aleluia. Nada que fazemos fica oculto aos olhos de Deus. Acabe fala: eu vou me disfarçar e vou para a peleja. Ou seja, Deus não vai me ver. Entenda, o Deus que viu Jonas no porão do barco, o Deus que viu Elias dentro da caverna, o Deus que nos sonda, que a palavra fala que está com um olhar como chama de fogo sobre a terra, contempla os bons e os maus que não dormem na mochila. Acabe milhares e milhares, e muito quase 8 bilhões. Deus sabe quem é você, sabe quem é eu, não se engana. Tu acha que Deus não sabia quem é Acabe ali? A Bíblia fala que ele vai disfarçado, Josafá vai com ele sobe no carro e vai com meio da guerra. Quando chega lá, entenda, porque por ser eu, entendo que ele estava com um traje diferenciado. Ele falou: olha, vou levar Josafá, se eu morrer, ele morre comigo. Ele disse: pensa aí, enquanto Deus e Josafá estava lá inocente, Acabe, tu está aqui, tu não é da vontade de Deus, tu faz tua vida que Deus não gosta, mas tu é meu amiguinho. Faz a aliança com o Josafá falando: bora, e Acabe falando: bora lá para a guerra. Ele falou: eu não vou votar em paz, mas tu também não vota não. Foi na cabeça de Acabe. E chega lá no meio da guerra, começa a pelejar, as pessoas veem o que? Josafá, e persegue Josafá. Olha, certamente ele é Acabe, porque o outro rei assim falou: olha, não precisa perseguir ou matar de pequeno nem grande, somente o rei. Matando Acabe e tá bom. E eles confundem Josafá com Acabe, vai perseguir. Só que Deus é tão misericordioso que mesmo na nossa ignorância, às vezes na nossa sorte, nosso erro, Deus tem misericórdia de nós. E fala que Josafá, ele clama a Deus. Sabe, eu acho que ele lembrou de Jeremias, ele clama a mim, e responder de ele, embora Jeremias está lá na frente. Mas quem sabe ele tem uma missão lá. E Deus socorre ele. Quando eles percebem que não é Acabe, ele deixa Josafá. Os perigos de fazer aliança com pessoas, vamos colocar aqui, fazer aliança com o mundo. Fazer aliança com coisas que não agradam a Deus. Andar com aquilo que não agrada a Deus. Frequentar os lugares que nem a guerra, aquilo que não era da vontade de Deus. Deus falou: não vai, ele foi. O risco de morrer por causa da desobediência. E aqui está falando aqui, depois, no meio daquela guerra, fala que um homem, por sua simplicidade e humildade, ele abre seu arco flecheiro e atira. Pensa quantas pessoas que estavam ali. E aquela flecha vai em quem? Parece que ele atira aleatório, vai direto em minha cara. Entenda que você fala: a flecha não tinha direção, mas a palavra de Deus tinha. Tu vai, mas tu não bota em paz. Talvez aquele arqueiro ele não tinha um alvo no meio daquelas pessoas, ele não sabia. Mas a palavra de Deus, ela não falha, ela tinha um alvo certo. Se Deus falou que não ia voltar, não ia. Se Deus falou que vai fazer, ele faz. Jó já fala que os planos dele não podem ser frustrados ou impedidos, queridos.
Quando Deus fala, não tem inferno, não tem demônio, não tem pessoa, não tem situação, não tem nada que possa parar o agir de Deus. É por isso que em Isaías ele fala: agindo eu, quem impedirá? Aleluia, Deus. Ninguém. Os nossos planos podem ser frustrados. O de Satanás é frustrado a todo momento, mas o de Deus não. Os planos de Deus são vários. E a Bíblia fala que acerta ele na coluna, na costela. Ele sobe no carro enquanto a guerra está durando. Fala que no pôr do sol, na tardezinha, acaba e morre. E eu falo, tem muitas pessoas que estão com risco de morrer por causa da desobediência. Se ele tivesse ouvido, dado crédito àquele profeta em nome de Deus. Eu falo, hoje em dia muitas pessoas estão morrendo, e eu falo em todos os sentidos, espiritualmente, é o que nós mais vemos no dia de hoje, porque estão dando mais ouvido a falsos pregadores, a falsos profetas, do que aqueles que Deus tem levantado. E o pior, sabe que aqueles sabem quem é quem. Acabe sabia quem era os profetas dele, sabia que era o Deus. Josafá também sabia, mas desobedeceu e foi para a guerra. As pessoas sabem que verdadeiramente prega a palavra de Deus, mas preferem aquele que massageia o seu ego. As pessoas sabem os ministérios, lugares que têm compromisso com a palavra de Deus, mas preferem aqueles lugares que massageia o seu ego. E sabem que mesmo estando lá, sabem que está errado, porque as pessoas sabem muitas vezes que estão sendo enganadas, sabem que estão em lugares que não agrada a Deus, que não está conforme a palavra, mas permanece ali. E não se engane não, no capítulo 19 a palavra também veio para Josafá, ele voltou em paz, mas Acabe e morreu. E Deus levanta um profeta e vai falar: por que tu foi fazer aliança com um homem ímpio? Por que tu foi fazer aliança com um homem que Deus não se agrada? Vai ver no capítulo 19, no capítulo depois do 18, quando nós lemos, o sermão veio para ele. Queridos, às vezes nós pensamos que Deus, ele não vê. Davi pensou, mas Deus fala: tinha um profeta Natan, esse homem é você. Deus, ele nos alerta a todo momento. Deus está nos falando: tem lugares que não é para mim nem para você, tem companhias que não é para mim e nem para você, tem coisas que não é do agrado de Deus. Entenda que tem situações, repara, Jonas não queria ir para Nínive, porque o povo que ele aborrecia, Deus mostrou amor. Mas só que o homem que Deus aborrecia, Josafá, foi lá e fez aliança. E às vezes na nossa vida nós devemos todo momento questionar: Deus, isso agrada o Senhor? Isso é da tua vontade? Uma vez no trabalho, uma colega me perguntou algo lá, falou: eu estou fazendo isso, tu acha que isso é errado diante de Deus? Aí eu falei: se tu acha o quê? Que tu faz isso, o Espírito Santo se agrada ou não? Eu falei: eu acho que não. Eu falei: então tua resposta está aí. Se tu tem na tua consciência que isso não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo, não faça. Mas eu estou falando, queridos, que Deus tinha um homem, Josafá, que era justo, que seguiu o caminho dele. E Deus está nos alertando: olha, cuidado com as alianças que nós fazemos, com guerras que entramos, com lugares que frequentamos. Deus tem sempre misericórdia de mim e de você, mas também ele alerta. Quando Deus corrige, quantas correções nós recebemos de Deus? É para o nosso bem. Quando Deus fala, é para o nosso bem. Quando a palavra fala, é para o nosso bem. Quando Deus fala, não é que procure da pregação de alguma forma, é para o nosso bem. Mas o importante é que Deus continue falando conosco, queridos. Aleluia. Que Deus continue nos fortalecendo e nos guardando. Aleluia. Que Deus continue fortalecendo cada um de vocês. Eu falo que ele continue meditando na palavra. Que nem o pastor falou, nós conhecemos às vezes o que é de Deus e o que não é. Tem um pouco de discernimento, mas também tem a palavra que está aqui para nos mostrar. Está de acordo com a palavra? Está. Senão, não vem da parte de Deus. E assim, igreja, dá uma oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.